Fala, Nação Celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão! Assunto: Cauã Moraes pode ter atrapalhado a chegada de meia ao Cruzeiro. Assim afirma setorista. E atacante do Cruzeiro vive drama e informação chega até Pedrinho BH. E contratações do Cruzeiro, meu povo. Jorge Nicola atualiza sobre chegada de grande reforço para 2026. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva. Deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando, o nosso canal é feito de torcedor para torcedor. Notícias de forma simples, descomplicadas, daquele jeito bem facinho, bem maroto, para você ficar por dentro de tudo que está rolando na Toca da Raposa. Então, cola comigo, bora lá de mais uma resenha! O nosso lateral direito, Cauã Moraes, que foi contratado junto ao Atlético Paranaense. E em suas oportunidades com o nosso mister Leonardo Jardim, o jovem lateral direito mostrou qualidade e muita personalidade. Futuro aí bem promissor para este jovem pela frente do nosso cabuloso. E só para recapitular, pessoal, Cauã Moraes, que veio naquela contratação, toda polêmica, toda conturbada, junto ao Atlético Paranaense. Cruzeiro foi lá, pagou a multa aí referente à retirada do jogador de mais ou menos 10 milhões de reais e Cauã Moraes assinou um contrato com o Cruzeiro. E toda aquela polêmica, junto aí ao presidente do Atlético Paranaense, o Petralha, teve toda aquela troca de acusações, onde Petralha acusou o Pedro Júnior, de ter feito aí, não honrou com sua palavra, que Cauã Moraes só poderia estar disponível para ano que vem, e o Cruzeiro foi lá, pagou a multa e trouxe Cauã Moraes para a Toca da Raposa. Lembrando que em episódios anteriores, tivemos aí, a contratação de Vitor Roque em relação ao Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que fez a mesma coisa, pagou a multa rescisória de Vitor Roque. Vitor Roque foi para o Atlético Paranaense, deslanchou e foi vendido aí por um caminhão de dinheiro ao Barcelona. Pessoal, e um outro jovem promissor do Atlético Paranaense também estava na mira do Cruzeiro, que é aí o meia Dudu, que está encantando o Brasil e desponta aí como grande ativo do Furacão. E o Cruzeiro mantinha interesse nesse jogador, mas esse interesse aí não evoluiu, não se concretizou em uma contratação. E o que Cauã Moraes tem a ver com isso tudo, pessoal? É porque Dudu renovou com o Atlético Paranaense, algo que estava difícil, mas avançou aí de forma rapidamente. E com relação ao setorista do Furacão, Leandro Bernardi, do site furacão.com, com o objetivo aí de entender, ele publicou, segundo aí o zeiro.com.br, publicou a notícia para entender por que o Furacão conseguiu aí essa renovação tão rápida com o Dudu. Pessoal, e para ele está claro que a renovação avançou rapidamente porque o principal interessado era o Cruzeiro e Petralha não queria de forma alguma perder outro jogador para o cabuloso, como aconteceu aí, como eu havia dito, em relação a Cauã Moraes. E o assunto Cauã Moraes acabou por estremecer essa relação entre os clubes. Muita reclamação por parte do Furacão sobre a negociação envolvendo aí o lateral. Na verdade, pessoal, o Cruzeiro devolveu o famoso troco para o Atlético Paranaense, Na épocas passadas, o Cruzeiro teve a compra aí de Vitor Roque pelo Furacão, foi lá, depositou a multa, e o Cruzeiro descontou, contratando aí Cauã Moraes da mesma forma, igualzinha. Pessoal, então o Cruzeiro segue firme e forte. Cauã, que é uma grande promessa, tem tudo aí para se deslanchar no Cruzeiro, Fez uma ótima atuação sobre o Flamengo, fez uma ótima atuação sobre o Sport, e o Willian que se cuide, porque Cauã Moraes
tá pedindo passagem no Cruzeiro. Em relação aí à passagem a jogadores jovens, o Cruzeiro que vive aí um bom momento. É semifinalista da Copa do Brasil e terceiro colocado no Brasileirão. E vários bons jogadores, né, que estão valorizados e outros que estão emprestados. E um jovem que começou a temporada integrado aos profissionais, mas acabou emprestado aí ao Atlético Paranaense. Aos 19 anos, teve seu retorno solicitado recentemente, que também foi vetado pelo Furacão. O Cruzeiro, que acompanha de perto aí o drama vivido por Tevez, pessoal. Ele que está praticamente encostado no Atlético Paranaense e não consegue ter minutos, e só a última aparição em campo aconteceu lá em 3 de agosto, quando atuou por 1 minutinho. O jogador que é emprestado e não consegue atuar, gera preocupação em todos aí na gestão do Cruzeiro. Tevez que tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2026 e está emprestado no Furacão até dezembro agora desse ano. E algo diferente pode acontecer ao fim dessa temporada com o promissor atacante. Lembrando que algumas mídias esportivas, relataram aí que o Cruzeiro chegou a solicitar a volta de Tevez à Toca da Raposa, principalmente porque tinha alguns times aí interessados em adquirir Tevez. E o Furacão, depois daquele todo embrolho envolvendo aí Cauã Moraes, acabou aí sendo justificativa para vetar a volta do jogador. E na época, do empréstimo de Tevez, foi Tevez para o Atlético Paranaense e veio Gamarra para o Cruzeiro, zagueiro que praticamente não jogou e também está encostado no Cruzeiro e não tem tido oportunidades. Quando teve as mesmas, não soube aí aproveitar. Pessoal, e falando também em contratações, Jorge Nicola atualizou aí sobre essa possível chegada de um grande jogador para 2026. E a contratação do Cruzeiro para 2026, como iminência, da nossa vaga direta na Libertadores, o grupo da próxima temporada está mais forte e equilibrado. E Leonardo Jardim já lidera aí um projeto claro de evolução. E o nome que apareceu nos rumores aí para possível reforço do Cruzeiro foi o volante e meia, Gerson, o ex-jogador do Flamengo, que atualmente joga no Zenit da Rússia e viria com status aí de grande reforço. No entanto, isso não deve acontecer, pessoal. Segundo o próprio Jorge Nicola, uma pessoa do Cruzeiro garantiu que isso não faz o menor sentido. A política de contratação do Cruzeiro está seguindo aí, como eu havia dito em alguns vídeos, uma nova linha de gestão, que é a contratação de atletas mais jovens, E para 2026, o Cruzeiro já confirmou apenas 2 reforços de momento: o goleiro Matheus Cunha, ex-Flamengo, e o atacante colombiano Neisser Villarreal, que brilhou aí no Campeonato Sub-20, na Copa Sub-20, e foi destaque da seleção colombiana e semifinalista do Mundial Sub-20. Pessoal, Cruzeiro que segue firme e forte. Nesse sabadão vamos enfrentar o Fortaleza no Mineirão, vamos ter aí um bom público e seguimos a saga aí desse sonho que ficou mais remoto da grande conquista do Brasileirão. Mas também estamos na Copa do Brasil, seguimos firmes e fortes, semifinal contra o Corinthians, dia 10 e 14 de dezembro, rumo aí às grandes conquistas dessa temporada de 2025. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, mete o dedão no like, deixe seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!